espírito que não confessa o nome dele saia deste lugar e que ele possa ter liberdade para atuar com sinais, maravilhas, milagres, transformação, vida nova, abundante, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, e aplaudir bem forte a Jesus, porque Ele merece, Ele é o Rei, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, que Deus abençoe a sua vida, e pode sentar. Eita Deus, que gostoso, eita que igreja cheia. Que seus ouvidos agora estejam atentos para o que Deus quer falar, amém? Porque realmente é o que Deus quer falar com a gente. Ele tem trazido nessa palavra sobre criados para criar. Você pode receber essa palavra no seu coração, você foi criado para criar. Você é imagem e semelhança de Deus. E eu queria... Até brincando, Carol, que às vezes as pessoas falam que a nossa voz está parecida, mas hoje eu ia falar, eu podia até brincar, mas a minha voz hoje está parecendo que eu estou com o nariz estampado, gente. Eu estou toda congestionada, de gripe. O pastor que vinha hoje, mas aí ele teve um outro compromisso, e ele falou, filha, você vai lá? Vou, você está pronta? Aleluia! Porque não tem a ver comigo, né? Tem a ver com Deus. Então, hoje eu quero dar oportunidade para o irmão, brincadeira, vir aqui ministrar, brincadeira. Eu falei para os meninos isso, vou chamar o irmão aqui para ministrar, a irmã para cantar. Glória a Deus. Já pensou? Você estaria pronto? Com uma palavra? Porque a gente falou aqui, chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Do que você está cheio? Você está cheio do quê? Se fosse para te pegar de surpresa, você iria falar do quê? Porque como diz a palavra, né? A boca fala do que o coração está cheio. O seu coração está cheio do quê? Meu coração está cheio de abundância, gente. Então, quando o pastor falou, eu falei, João 10:10. Pronto, já tem uma palavra. E vamos ler comigo? Coloca para mim aí. João 10:10, se quiser abrir sua Bíblia, se quiser acompanhar aqui. E João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. E algumas versões diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O nosso Deus nos deu isso. Os nossos Deus, Ele nos prometeu isso. Coloca para mim Gênesis 1:26. E quando a gente está falando aqui de criados para criar, olha o que a palavra diz. E disse Deus, então disse Deus, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Façamos, pode deixar lá. Façamos os seres humanos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você é ser humano? Então eu quero te dizer que você foi criado conforme a sua imagem e semelhança. E como eu falei, canta aí, Carol, um pedacinho do louvor. Vamos ver se vai ficar semelhante. A minha voz é da Carol, que a minha hoje está zoada. Chegou a hora, chegou a hora. Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora dos filhos manifestarem glória. Não é semelhante, gente? Eu não canto assim igual a Carol, mas é semelhante. E eu e a Carol, coitada de nós, né, Carol? Mas imagine, eu e a Carol, coitada nada, né? Eu e a Carol somos imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus.
E às vezes a gente não fica feliz em às vezes até ser comparado, né? Com alguém que canta bem, com alguém que é bonito. Quem aqui já foi comparado com algum artista? Fabiano. Ó, deu umas mãos levantadas. Quem já foi assim? Nossa, você parece com aquele artista, gente. Olha lá, um monte de artista, né? Você não fica feliz? Se o artista for bonito, você fica feliz, né? Você fala, nossa, eu sou semelhante a essa pessoa, nossa. Isso é muito bom. Mas quando nós ouvimos uma palavra, às vezes a gente não aplica ela na nossa vida. E às vezes a gente se olha no espelho, às vezes a gente olha para as nossas atitudes, às vezes a gente olha para os nossos dons, para os nossos talentos. Porque o que a gente tem de ruim é nosso, por causa da... Eita, gente, me ajuda. Por causa da nossa humanidade, por causa do pecado. Mas tudo que a gente tem de bom é semelhante, vem dele, é porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então nós temos que nos alegrar sim, nós temos que ficar, meu Deus, tudo isso que você está vendo de bom em mim, todo elogio que a gente recebe, você tem que falar, é porque vem dele, eu sou igual a ele. Mas o diabo, né, e esse versículo ele fala da vida abundante, mas o início dele é dizendo que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Enquanto Deus nos coloca uma identidade, nos coloca dizendo que Ele nos criou assim, o diabo, ao contrário, veio para roubar, matar e destruir, e ele já começa pela nossa identidade. Já colocando muitas vezes uma interrogação, colocando em xeque quem você é. Se você tem alguma coisa de bom para oferecer para alguém. Ainda mais que quem tem pecado, né? Tem uns que não tem. Mas quem tem pecado, você fala, tenho pecado. Eu não mereço nada. Eu não tenho nada de bom para oferecer. E o diabo muitas vezes assim, agora você vai para a igreja, agora você é santinho, agora... A gente precisa calar todas essas vozes e lembrar que no início Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E mesmo que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, muitas vezes acabar com a nossa identidade, ao ponto da gente falar, quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Então vamos voltar e vamos viver essa palavra. Vamos aplicar essa palavra e olhar e falar, eu sei sim quem eu sou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E Ele disse que Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. E o nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus frutífero. Nós temos autoridade porque Ele nos deu. Nós somos espirituais. E os únicos seres espirituais que podem se relacionar com Deus. É um privilégio. É um privilégio de você estar aqui, você ouvir a palavra. E muitas vezes você ser despertado, você falar, eu preciso viver, essa palavra é para mim. Algo em você começar a queimar. Isso é Deus, isso é porque você é um ser espiritual, você é igual a Ele, e você se conecta com Ele, e você sente Ele, e você diz, é para mim, eu quero viver isso, eu estou me lembrando que eu fui criado à imagem e semelhança dEle. Quando Ele diz que nós precisamos ser criativos, assim como Ele é, você tem o poder em você, de criar novas coisas. Se tantos homens não tivessem sido usados por Deus, talvez a gente nem estaria aqui. De tanta coisa que no mundo já foi criada. Mas o que você, na sua história, tem criado? O que você, com a inteligência que Deus deu, tem criado? Quais as ideias que você tem? Porque tudo que Deus fez foi bom. E quando Ele fala de nós, né? Seres humanos, foi muito bom. Foi bom o homem, né? A mulher foi muito bom, né? Desculpa. O que você tem feito com a criatividade que Deus te deu? O quanto você tem sido frutífero
como Deus é. O quanto você tem abençoado outras pessoas. Porque ser frutífero é isso. É você abençoar outras pessoas. É você ter uma vida abundante ao ponto de você ser abençoado, você ter muito e ainda ter para dar. E assim como diz a palavra, é melhor dar do que... Está falando de ser frutífero. Está falando de ser abençoado, está falando de ser abundante. O quanto você tem sido frutífero? O quanto a gente tem ouvido essa palavra e tem colocado ela no nosso coração e tem vivido? Porque não basta ouvir, senão a gente vai estar cheio de informação sem viver o que Deus tem para nós. O quanto você tem tido a autoridade para dizer e profetizar e dizer: eu sou filho de Deus. Eu não vou viver de outra forma. Eu não vou viver uma escravidão. Eu não vou viver aprisionado. Eu sou liberto, eu sou curado, eu sou salvo, porque Ele me comprou. O quanto você está declarando? O quanto você está tendo autoridade? Até para orar. Né? Semana passada, no culto, acho que foi quarta-feira, né? Que o pastor Diego Menin estava aqui. E ele falou de oração difícil. E quantas vezes a gente não tem nem autoridade para fazer uma oração difícil, de pedir algo para o nosso Deus, de ter fé o suficiente para falar: todo medo vai embora, a autoridade de Deus vem sobre a minha vida e eu profetizo que a minha vida vai ser transformada. Eu profetizo que isso vai acontecer na minha vida. Isso é fé. E transformados, o nosso Deus é um Deus transformador. Ele transformou nada em tudo. Ele transformou ambientes. Ele transformou lugares onde Ele passava. Quanto você tem transformado lugares e ambientes com a sua presença? O quanto, quando você chega em um lugar, as pessoas te conhecem talvez por um apelido, pelo seu passado, por uma dor. O quanto você tem transformado a sua dor em testemunho? O quanto você tem olhado para o seu passado e tem pegado ele e falado assim: agora aqui a minha vida foi transformada. E eu não troco esse Jesus por nada, como diz o louvor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se for preciso, escreve, anota e diga que ninguém vai roubar sua identidade. Porque a palavra, ela vai ali, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida em abundância. Escreve isso em algum lugar. Marca, porque a gente tem uma tendência de esquecer. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou imagem e semelhança. Eu sou criativo. Sou frutífero. Eu tenho autoridade. Eu sou aquele que transforma dor em testemunho. Em Mateus 5,14, se puder colocar para mim. Olha o que a palavra declara sobre nós. Mateus 5,14. Que nós somos... Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós somos a luz do mundo. Aonde você chegar precisa iluminar. Aonde você chegar precisam ver que você, de onde você veio e para que você veio. Qual é a sua missão? Está estampado em você qual é a sua missão? Ou a sua missão é chorar, a sua missão é lamentar, a sua missão é reclamar? Nós somos criados para ter uma vida em abundância. Ah, Deus. E nos dias de hoje, para ter essa vida abundante, a gente precisa guardar o nosso coração e a nossa mente. Porque o diabo, ele vem bombardeando todos os dias com pensamentos. E muitas vezes trazendo uma mente contaminada. E como é que uma palavra que, como eu disse, é uma semente, vai entrar na sua mente e vai germinar se a sua mente está contaminada? Não dá para plantar algo, uma semente numa terra contaminada, não vai dar nada. Então que o Espírito Santo, que Deus entre com cura sobre a sua mente. E que toda contaminação, toda astuta cilada do diabo, todo dardo inflamado do maligno, para travar a sua mente, para prender a sua mente, para deixá-la doente, em o nome de Jesus eu profetizo cura. Eu profetizo uma mente sadia, uma mente saudável, que vai frutificar e que vai cair, ter sementes férteis, para que no tempo certo dê frutos e muitos frutos. Nós somos bombardeados todos os dias. E Deus, Ele vai muitas vezes até nos tirar de alguns lugares. Hoje à tarde eu cheguei um pouco mais cedo, aí estava até conversando ali com a Camilinha, e eu falando, às vezes você vai até entender o porquê que Deus te tira de ambientes.
Por que Deus te tira até do meio da sua parentela? E eu falei, e hoje eu entendo um pouco, por que talvez Deus me tirou tão rápido do meio da minha família. Porque Ele sabia, Ele já sabia dos planos que Deus tinha para mim, dos propósitos. Então imagina se eu ficasse no meio da minha família, que muitas vezes a mente está contaminada por traumas. Não é que eu estou falando que eles são ruins, não é que a sua família é ruim, não é que seus amigos de antes são ruins, não é isso. Mas é que talvez por um propósito Ele precisa te tirar, para te curar, para te limpar, para sua mente não estar contaminada, para você frutificar. É assim como Ele disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E por isso que às vezes o processo, às vezes o caminho de salvação, e ele é individual. Salvação é individual. Então por isso que às vezes Deus vai ter processos com você, que vai ser você e Deus. Porque Ele precisa que sua mente esteja limpa, que o seu coração esteja guardado nele, para que quando as sementes da palavra caiam, frutifique. Talvez até hoje pode ser que você olhe e fale: meu Deus, eu ouço a palavra, eu leio a palavra, meu Deus, eu estou toda hora envolvido fazendo alguma coisa, mas nada floresce. Será que a sua mente está saudável? Será que sua mente não está contaminada? Será que você tem guardado o seu coração, blindado o seu coração no Senhor, para que o meio não te contamine? Porque o que Ele tem para nós é uma vida abundante. Não é para um e para outro, é para todos. É para todos. Existem pessoas que elas não só matam os sonhos dela, mas como ela mata os seus, você fica perto. Hoje eu brincando até com meu primo, eu falando para ele, eu falei: meu, você já está com 50 anos, você está mais perto de morrer do que de viver. Aí ele: não, mas eu queria até comprar aquele carro lá, não sei o quê, mas e a gasolina é muito alta. Aí eu: ai meu Deus do céu. Ele está pensando para não comprar o carro, porque era muita gasolina. Ah não, eu falei: ah Jesus, não faz isso. Viva os sonhos, viva o que Deus tem para você, viva a vida abundante, sem se limitar, não limita nem você e nem o seu Deus. E essa palavra, ela precisa vir da nossa vida como uma verdade. Não só para ser lida, para ser dita, ela precisa ser aplicada. Talvez a sua mente está contaminada, o seu coração não está guardado e nem blindado, porque você não aplica a palavra. Não é só ler, não é só falar, é viver, é aplicar. Por isso que eu disse: escreve e vive. Se você não está vivendo, escreve de novo. Faz uma prova para você mesmo, não sei. E se você não cumprir, você coloca reprovado. E vai de novo. Faz de novo e começa de novo. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Quantas vezes for preciso, Ele vai te amar, Ele vai te perdoar, mas Ele todas as vezes vai dizer: você foi feito à minha imagem, à minha semelhança, e eu tenho vida abundante para você. Ah, Jesus, nós somos criados para criar. Que os nossos ouvidos destravem, que a nossa mente, para criar algo novo. Peça para o Senhor para que a sua mente seja uma mente produtiva, abençoada, frutífera. Peça para Ele multiplicar os seus talentos. Se permita ser usado por Deus. O mundo está difícil? Está difícil. A nossa família muitas vezes está difícil? Está difícil. Viver em sociedade está difícil? Está difícil. Mas qual é o seu talento? O que o Senhor tem colocado no seu coração? O que o Senhor tem te entregado que você pode fazer para multiplicar o amor dEle nesse mundo perdido? O que você pode fazer? Transformar ambientes pela presença de Deus. Você consegue exalar a presença de Deus? As pessoas sentem a presença por estar com você? As pessoas ouvem uma palavra de esperança de você? Coloca para mim 2 Coríntios 2,15. E lá fala da gente exalar o bom perfume de Cristo. Está perto de você
Né? As pessoas já chegam falando, nossa, como é bom estar com essa pessoa. Ou elas falam, me cheira mal. 2 Coríntios 2,15 diz assim: porque para Deus nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Exale a presença de Deus, exale o bom perfume de Cristo entre os que estão salvos e os que estão perecendo. Então, como eu disse, não é para você ficar longe de quem muitas vezes está perdido, não, é para você estar perto, para que o perfume chegue e tome o ambiente e a pessoa seja salva, e a pessoa seja alcançada pelo amor de Deus. Entenda qual é o seu propósito. Entenda como Deus pode te usar. O nosso Deus, Ele é multiforme. Ele usa cada um de um jeito. Como Deus tem te usado? Você tem aplicado essa palavra? Você tem vivido essa palavra? Você quer viver essa palavra? O que você vai fazer? E o que você vai criar com a vida abundante que Jesus te deu? Eu estou vivendo uma vida abundante. Eu estou sentindo. Vai acontecer, está acontecendo. Tá, mas e o que você vai fazer com isso? Você precisa derramar nas pessoas. Você precisa transbordar. Revaiar. Transbordo. Que o Senhor, Ele possa te ajudar a sair do mesmo, a sair da dor, a sair da sentença da sua família. E a minha oração é para que Deus, Ele desperte dons, criatividade, ousadia, frutos, transformação de vida. Sabe quando a gente entende que essa palavra aqui acontece e ela é verdade? Quando existe transformação. Seja transformado todos os dias por Deus. Enquanto você não for transformado, nada vai acontecer. Você precisa pedir para Ele, me transforma todos os dias. A gente estava no encontro de jovens, e a gente fez a mesa dos jovens lá. Não sei se o Balico está aí. Não estou vendo. Tá? Mas foi o Balico que falou. O Rafael. E ele estava falando, pastora, eu sinto uma coisa, né? Algo dentro de mim, eu quero ajudar todo mundo. E ele corta cabelo, né? Então entra todo mundo lá no salão. E aí ele falava que o pessoal ficava meio que zoando ele, né? Porque entrava lá um nóia, todo fedido, tal, não sei o quê. Ia lá só para tomar café e comer bolacha. Tomar café e comer bolacha. E aí os meninos falavam, se fosse meu salão, eu dava um soco nesse nóia, mandava ele para longe, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, não vou fazer isso não. Deixa ele, né? Então ele liberava café, bolacha e uma palavra. E sabe o que foi bem bonito que ele falou? Ele falou assim, eu não sei se ele vai mudar. Eu não sei se ele vai ser transformado. Eu não sei se ele vai ser salvo. Mas eu sei que eu estou melhorando. Eu sei que eu estou sendo transformado. Eu sei que Deus está fazendo algo dentro de mim. Então é sobre isso, que o Senhor comece a te transformar de dentro para fora, que Ele comece a te melhorar, que Ele comece a te mudar, que Ele comece a te moldar, que Ele comece a fazer em você fluir águas vivas que vêm do trono de Deus, que você onde chegar, você exale a presença de Cristo. O lugar pode estar fedido, pode estar sujo, pode estar só pela misericórdia, mas quando você chega, a abundância de Deus chega, a presença de Deus chega e nada fica mais do mesmo jeito. É sobre isso. Nós temos que viver para Cristo. Nós temos que viver para Ele. E Ele pode nos transformar, pode mudar nossa história, nossa sentença. Ele pode fazer tudo isso. Você só precisa deixar que Ele entre e que essa vida abundante flua. E aí eu falando, Deus, José foi assim. Porque quantas vezes a gente já ouviu a história de José. E José, ele tinha uma vida abundante. Foi vendido, invejado, mas governou. E José, ele foi criativo, mesmo estando numa prisão.
estava na prisão, já estava zoado, bagunçado. Às vezes a gente está numa prisão, na nossa mente, no nosso coração, está com raiva de alguma coisa, enfim, o que a gente faz? Dorme na prisão. Quantas pessoas estão na prisão e vivem lá, né? Eu nunca fui numa prisão, mas a gente vê nos filmes e eu imagino que seja assim, mas a pessoa se isola, já está naquele lugar ruim, ela deita e dorme, acorda e não tem esperança e, né, para ela a única coisa que ela quer é liberdade. Mas a Bíblia diz que José estava lá sempre pronto. E quando vieram com um sonho para ele interpretar, ele estava pronto. Dentro da prisão, criativo. Dá para transformar ambiente se você reconhece que você é imagem e semelhança de Deus. Não importa onde você esteja. Frutífero. José foi frutífero. Ele administrou o Egito. Ele não deixou que o povo passasse fome. E nem a família dele que tinha desejado a morte dele. O quanto você tem sido frutífero no meio da escassez, no meio da falta, no meio onde todo mundo está dizendo não vai dar, não vai dar, não vai dar, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Você tem sido, talvez são 5 falando ruim, você é o 6º falando que está ruim. Seja frutífero, você é imagem e semelhança de Deus. Abra tua boca pelo menos para profetizar. E José também, sendo imagem e semelhança de Deus, ele foi transformador. Quanto nós temos sido transformadores. José viveu em abundância em meio ao caos, porque ele carregava dentro dele a imagem de Deus. Quem carrega a imagem de Deus transforma a prisão em palácio, crise em oportunidade, escassez em abundância. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se é prisão, eu não sei se é crise, eu não sei se é caos, eu não sei o que é, mas eu sei que Deus te trouxe aqui hoje, para você ouvir essa palavra e você aplicar ela na sua vida. Eu não sei a situação, mas ela pode começar a mudar a partir de você, quando você começar a declarar, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou criativo, frutífero e abundante. Se permita viver esse novo tempo. Se permita. Porque hoje o que mais a gente ouve é: esse mundo está perdido. Os jovens estão perdidos. Casamentos perdidos. Família, vixe. Família, acabou. Pois é. Mas quem carrega a presença de Deus, grita: para um mundo perdido, existe um Salvador. Eu acho que vocês não entenderam. Em um mundo perdido, quem tem a presença de Deus, grita: existe um Salvador, e o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. A gente está aqui. A gente já está no mundo perdido. Mas o Senhor te chamou para quê? Para ficar reclamando dos seus problemas? Para ficar preocupado com a sua dor? Para ficar no mesmo, os mesmos problemas? Entra ano e sai ano, você está no mesmo problema? Com as mesmas preocupações? Deus está te convidando agora para você sair do mesmo. Deus está te convidando agora porque Ele fez um convite, Ele fez uma afirmação que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se permita viver o novo de Deus. Se permita, porque Ele diz que nós somos abençoados. Nós somos mais do que vencedores. E eu quero te convidar a você ficar de pé. Porque toda palavra que sai desse altar, se você entender, como eu disse, você aplicar, não só ouvir como mais uma palavra. Ah, eu já ouvi essa palavra. Tá bom. Mas se você escolher viver o novo de Deus, assim como diz o louvor, que eu não sei o que tinha Daniel, eu sei. Ele tinha e carregava a presença de Deus.
Eu não sei o que tinha Samuel, que ele ouvia. Eu sei, ele tinha intimidade. Ele reconhecia a voz do mestre. Que quando orava, leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres. Você pode declarar isso? Porque o que diferencia a gente desses homens é só a ousadia. A ousadia que eles tinham. Chegou a hora. Se chegou a sua hora, eu não sei, mas a minha chegou. E eu vou profetizar que toda crise na minha vida vai passar, porque eu creio nele. Chegou a hora. Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres. Deus, ele não vê a hora dos filhos se manifestar. Nada nos diferencia desses homens, gente, só o tempo. É só o tempo, eles viveram só um pouco antes de nós. Mas eles tinham ousadia. Ousadia de entrar diante do Senhor e dizer: Deus, que caia fogo do céu. Faça parar o sol. A diferença era só ousadia. Eu quero profetizar sobre a sua vida ousadia. Para viver, esse mundo está perdido, está perdido. Esse mundo está caído, está caído. Está promíscuo, está cheio de pecado, tá. Mas eu quero dizer que nós estamos aqui sendo chamados como testemunhas para que a glória de Deus se manifeste. Se for preciso, Ele vai te abençoar. Se for preciso, Ele vai te mudar de lugar. Se for preciso, Ele vai te chacoalhar. Se for preciso, Ele vai te espremer. Só para que você seja usado por Ele. Só para que Ele te abençoe. Ontem eu iniciei um projeto com algumas amigas, falando de mulheres empreendedoras. Mas eu falei: Senhor, se o Senhor não estiver, eu não vou. E o projeto é para empreendedoras, mas é para falar de Deus. E ontem eu abri falando que Jesus mudou a minha vida e mudou a minha história. Eu tinha tudo para não ter ousadia nenhuma, eu tinha tudo para não ter nada. E aí eu comecei lá a live, né, falando que uma coisa que eu ouvi que poderia ter me paralisado foi meu pai com 16 anos dizendo: você está grávida? Problema teu, vai embora. Se vira, ema, você com seus problemas. Mas eu conheci um Jesus que me abraçou, que mudou minha identidade e que disse: através de você, a sua família vai se converter. Através de você, muitos filhos e filhas serão levantados. Através de você, que uma maternidade talvez precoce, você vai ser mãe de